Sustentabilidade na indústria da aviação brasileira. Redução e compensação de emissões. Nesta apresentação, eu gostaria de explicar como a compensação de CO2 funciona. Juntamente com alguns projetos modelos, irei mostrar como projetos de redução de emissões podem ser realizados. Também quais os processos a ser concluídos e quais os atores a ser envolvidos. Além do mais, irei mencionar alguns dos desafios para projetos de mitigação. Finalizarei a minha apresentação com algumas ideias sobre como organizações brasileiras poderão utilizar a ferramenta atmosfair para diminuir as emissões de CO2. Com o fim de limitar o calentamento global ao máximo de 2 graus, a compensação de emissões inevitáveis pode ser uma ferramenta. Esse curto vídeo é usado pelo governo alemão para esclarecer o funcionamento das compensações de CO2. Nature Friends International explains how to care for the climate when travelling. Hello. I've heard that on Earth, the average temperature should rise no more than 2 degrees Celsius if mankind is to be spared as much as possible from the effects of climate change. To achieve this goal, each individual should not be responsible for more than 2.3 tons of CO2 emissions per year. However, in the industrialized nations of the world, CO2 emissions per person per year are currently significantly higher than this. How are we supposed to reduce our CO2 emissions by so much? It would be good if you and your family could travel by bus or by train instead of by car or by plane when you go on holiday. But buses and trains also produce CO2. Yes, but less. Here's an example. If you, your wife and your 2 children fly from Vienna to Mallorca, the return flight produces 630 kilograms of CO2 per person. If the 4 of you make the same journey by car, this produces about a third of the effect on the environment. If you want to be really environmentally friendly, going by bus or by train produces 7 to 10 times less CO2. Yes, but we can't get to Mallorca by train or by bus. Do you have to go to Mallorca to sunbathe though? Why don't you take the train or the bus to a seaside resort that's closer to you? That's true. I'll think about that the next time we're planning a holiday. But what can we do if we still decide we want to fly abroad on holiday? You can pay an amount of money to compensate for the CO2 caused by your flight. For a return flight from Vienna to Mallorca, a family of 4 would pay €58 altogether. In this way, you can invest in climate protection projects in the global south and also help to create jobs and channels of income. I think that's a good measure too. Nevertheless, avoiding flights and not making unnecessary journeys are still the best solution for the climate. Therefore, you should plan your holiday calendar so that you travel less often and for longer at a time. The compensation option should only ever be used as a last resort. And here, you should make sure you use reputable suppliers whose carbon offset projects meet international quality standards, such as the CDM Gold Standard. What else can you tell me about the impact of aviation? Although only 2% of the global population travels by plane, air traffic alone causes more than 5% of the global climate impact. Since aircraft combustion gases are released at high altitude, their impact on the climate is significantly stronger than just CO2 emissions alone. In addition to this, the CO2 produced here and in other industrialized countries has more significant consequences for the global south, where less CO2 is produced. It's getting hotter there. Deserts and steppes are spreading. Agricultural yield is decreasing. In addition, the sea level is rising worldwide. I didn't actually know that. I'll tell the rest of my family and our friends too. The more people who reduce their CO2 emissions, the better. Firstly, avoid unnecessary travel. Then use climate-friendly transport. And if you can't avoid flying, pay compensation for your flights.
atmosfair é uma ONG registrada em Alemanha em 2005. O único acionista da atmosfair é a Fundação Stiftung Zukunftsfähigkeit, a qual se dedica à proteção do meio ambiente e cooperação de desenvolvimento. A atmosfair foi criada por um conjunto da Associação de Agências de Viagem Andersreisen e da Organização de Desenvolvimento do Meio Ambiente German Watch em 2003. A motivação era clara. O setor rapidamente crescente da aviação seria um grande desafio para a sociedade, intensificando a pressão sobre o clima mundial. Ao lado das empresas aéreas e operadoras de viagens, os passageiros também enxergam responsabilidades, informar e oferecer de maneira positiva possibilidades para lidar melhor essas responsabilidades é a ideia da atmosfair. Observamos vários processos para uma limitação global das emissões de gases de efeito estufa. O setor da aviação decidiu na ICAO como as emissões de voos devem ser regulamentadas a nível global. A atmosfair gostaria que padrões ambientais e sociais serão refletidos pelo mecanismo. Os mercados voluntários também desenvolvem continuamente. A atmosfair é um conector entre o mercado voluntário e o regulamentado. Os desenvolvimentos da sociedade civil e da economia são influenciados de maneira positiva por os projetos da atmosfair. A atmosfair gostaria de ver possibilidades das empresas aéreas crescer de maneira sustentável e construir bons negócios no futuro. O desenvolvimento tecnológico é de alta importância. Precisamos de projetos os quais suportem a transferência e o desenvolvimento da tecnologia de redução no setor aéreo. Acreditamos que a compensação não pode ser uma única medida. Como mostrado no vídeo introdutório, possibilidades para evitar ou pelo menos reduzir emissões diretamente devem ser exploradas de forma integral antes de compensar. A credibilidade do mecanismo depende do seu uso responsável. Todos os projetos da atmosfair, com exceção dos projetos pequenos ou especiais, são certificados de acordo com o padrão CDM da UNFCCC e o Gold Standard. Ambos os padrões dão a maior garantia possível de que os projetos de compensação são sustentáveis a partir de perspectiva ambiental e social. O certificado UNFCCC CDM assegura que as reduções das emissões são monitoreadas e calculadas de maneira satisfatória. O Gold Standard comprova que outros indicadores de performance social e ambiental são monitoreados e os seus objetivos cumpridos. Dois conceitos importantes para projetos de compensação: linha de base e adicionalidade. Emissões de linha base são as emissões que seriam emitidas caso houvesse uma abstinência do projeto. As emissões da linha de base, menos as emissões do projeto, definem um montante de certificados de CO2 que serão emitidos para o projeto. Caso um projeto possa ser realizado sem o apoio financeiro das vendas dos créditos de carbono, ele não é considerado adicional e será rejeitado pelos padrões UNFCCC e Gold Standard. A atmosfair quer assegurar-se que uma tonelada compensada
realmente tenha como contrapartida 1 tonelada de redução das emissões dentro de um projeto sustentável. Pequenos projetos de eficiência energética de usuários finais e projetos de energias renováveis podem ser mais facilmente prováveis que projetos de grande escala. Os projetos pequenos têm facilidades para mostrar a adicionalidade. Esses 3 projetos modelo mostram como projetos CDM Gold Standard podem aparentar. São projetos muito diferentes para mostrar a abrangência das possibilidades. O projeto de habitações eficientes na cidade de Cabo é um projeto no qual foram inseridos em uma vizinhança casas com eficiência energética a baixo custo. Em termos de redução de emissões, o projeto deve ser considerado pequeno, mas tem enormes impactos sociais. Projetos de fogões eficientes muitas vezes são organizados em um programa de atividades. É um mecanismo sob supervisão do UNFCCC no qual agrupam-se atividades de mitigação dispersa do mesmo tipo em um programa. O terceiro projeto é um projeto que transforma resíduos da agroindústria em energia, no qual, em uma usina, se utiliza resíduos do cultivo de mostarda para gerar energia conectado à rede. Desde o começo do mercado de carbono existe uma discussão controversa sobre os projetos florestais. Por um lado, a floresta é uma grande oportunidade de absorção e armazenamento de CO2, que caso contrário encontram-se na atmosfera acelerando o processo referente às mudanças climáticas. Florestas e árvores também são tidos como símbolo da natureza e proteção ambiental e poderiam funcionar como compensação popular entre os consumidores finais. Por outro lado, a permanência de CO2 armazenado nas florestas precisa ser garantida para o consumidor que deseja compensar, o que nos remete a uma grande dificuldade, já que florestas podem sofrer de deforestação intencionalmente ou involuntariamente no futuro, ou que iria liberar as emissões novamente na atmosfera. No entanto, um projeto florestal sustentável é uma grande iniciativa e tem que ser parte de um programa de proteção climática, pois pode contribuir com muitos valores ecológicos, econômicos e emocionais positivos. A geração sustentável de biocombustíveis ou combustíveis sintéticos não fósseis é uma grande oportunidade para a redução de emissões. Biocombustíveis são gerados a partir de culturas agrícolas energéticas, resíduos ou pelo processo energia para líquido, power to liquid. Eles substituem combustíveis fósseis no avião. Uma solução tecnológica de redução direta das emissões no voos, um grande avanço, e que também complementa perfeitamente o esboço da atmosfera. Pela perspectiva do CDM, um biocombustível para a aviação teria várias vantagens. É inovador e poderia provar mais fácil a adicionalidade. Como montante do potencial de redução de emissões, pode alcançar grandes volumes e ser centralmente monitoreados. O balanço entre os custos para CDM e os benefícios para os ingressos de CO2 são razoáveis.
Porém, existem também alguns desafios. No caso dos biocombustíveis que serão produzidos a partir de culturas agrícolas energéticas, a sustentabilidade desses recursos tem que ser garantida. Igualmente, espera-se que no começo a escala de operação seja pequena e não competitiva. A atmosfair realmente gostaria de envolver-se neste tipo de projetos e providenciar suporte. Soluções técnicas para a redução das emissões sempre são melhores que a sua compensação. Uma grande vantagem de um mecanismo de compensação no Brasil é que os projetos de CDM Gold Standard podem situar-se no Brasil, já que o mesmo é considerado um país em desenvolvimento. Uma grande vantagem de um mecanismo de compensação no Brasil é que os projetos de CDM Gold Standard podem situar-se no Brasil, já que o mesmo é considerado um país em desenvolvimento. Ao lado de meros projetos de mitigação, também projetos tecnológicos ou sociais podem ser finalizados desde que consigam motivar empresas aéreas e passageiros a aderir ao mecanismo. As funções da atmosfera são as seguintes. Como Atmosfair Airline Index, a atmosfera disponibiliza informações sobre qual linha aérea é a mais eficiente, de maneira geral ou seguindo uma determinada rota. Esse relatório é atualizado anualmente e oferece aos passageiros uma ferramenta para poder selecionar a empresa mais eficiente para sua viagem. Passageiros podem calcular as emissões de seu voo e comprar a compensação online. Informações detalhadas sobre todos os projetos da atmosfera encontram-se disponível na nossa página. Soluções para as empresas e linhas aéreas são explicadas e oferecidas. A atmosfera oferece a empresas aéreas uma variedade de soluções para dar grandes passos adiante e com pouco investimento. Tomando como referência o Atmosfair Airline Index, as linhas aéreas podem mostrar aos seus clientes a sua própria eficiência. Rotas com alta eficiência podem ser promovidas para convencer passageiros de optar pela empresa. Opt-in, opção de inclusão, significa que essa empresa aérea inclui a opção de compensar emissões no seu processo de reserva. O passageiro tem a opção de incluir a compensação diretamente no seu ticket com um clique, conectando esse sentimento positivo com a marca da empresa. Green Tickets, tickets verdes, são tickets que incluem diretamente a compensação. Com esses tickets, passageiros podem voar com carbono neutro. Poderá ser incluso também serviços de conta premium de tickets para obter lealdade do cliente. Também podem ser criadas campanhas especiais para determinadas rotas ou determinados clientes para obter competitividade como um argumento de venda único. Todas essas soluções estão disponíveis e são de fácil implementação. A atmosfera convida outros interessados a utilizar o mecanismo ou adaptar o modelo atmosfera às condições da sua região. O Contrato de Paris mostrou que muitos países em desenvolvimento estão dispostos a tomar medidas para deter a mudança climática com suas contribuições nacionais.
Para um primeiro passo, as ferramentas da atmosfera podem ser utilizadas. Elas já encontram-se disponíveis e funcionam independentemente do local. A meio prazo, uma adaptação regional do modelo atmosfera poderá ser uma ideia. A longo prazo, a atmosfera gostaria de contribuir na inserção de um mecanismo o qual assegure que a mudança climática será limitada a um nível aceitável e que outros aspectos ambientais e sociais serão considerados adequadamente neste processo.